Atos capítulo 5, encontraram. Mas um certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço e, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou da fazenda, vai depender da sua versão. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos aqueles que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e o levaram para fora e o sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher Safira, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, pastor, foi portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar ou para mentir ao Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão a ti. Logo ela caiu aos pés e morreu, e entraram os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que isto ouviram, ou que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Sabe aquela palavra que não dá para você terminar falando amém? Não dá, né? Tem texto que você lê na igreja para pregar, não dá para você falar amém. O que mata um casamento? Por que bons casamentos acabam? O que mata um casal crente, o pastor deles não é eu, não é você. Você é o pastor deles? Apóstolo Pedro. Sabe aquele cara que prega e 5.000 almas se rendem? Aquele que as pessoas eram colocadas na sombra dele. Esse é o pastor deles. Morreu dentro da igreja. O que mata um casal que está na igreja, que tem um pastor extraordinário, o que mata um casal que não só tem pastor, mas que também são cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, são? Lógico. Leia Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios. Tudo que acontecia, a frase é: todos eram cheios, e todos foram batizados, e todos foram cheios. A carteirinha de membro de Ananias e Safira está escrita assim, ó: Igreja Primitiva, Pastor Apóstolo Pedro. Não estamos na dispensação da lei. Não estou falando de Coreia da Neve, não, que a terra abriu e engoliu. Não estou falando de Acã, que morreu apedrejado com a sua família. Não, estou falando do período da graça. O que mata um casamento? Antes de entrar especificamente no texto, como eu disse ontem, eu não vou fazer aqui uma exegese, porque eu não sei o que é exegese. Mas vamos à parte prática. Segundo o IBGE, a primeira causa de morte nos relacionamentos no Brasil, sabe qual é? Incompatibilidade de gênero. Posso traduzir? O cara namora 5 anos, aí ele casa, fica casado há 10. Eles estão juntos há 15. Aí separa, o IBGE vem: por que vocês largou? Resposta: isso é no Brasil. A gente não combina. Oi? Você sabia disso? Eu acho engraçado. Porque não faz sentido. É pesquisa do IBGE. A gente vai aconselhar casais? Presta atenção. Não, pastor, a gente vai terminar. Vocês não estão namorando. Não vai terminar. Vou terminar. Vou dar um tempo. A segunda causa de divórcio no Brasil é dinheiro.
Dinheiro só traz problema na sua vida em duas circunstâncias. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem. Na verdade, o problema não é o dinheiro. O que eu disse ontem? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não, o amor é o dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Dinheiro é bênção. Dinheiro no bolso é bênção, no coração é maldição. Pastor, o dinheiro não traz felicidade. Me dá o seu, vai ser feliz. Olha, eu não quero te atrapalhar. Gente, segunda causa de divórcio no Brasil é grana. Existem outras, como não só incompatibilidade de gênero, dinheiro. Existem outras coisas que eu vejo como interferência de terceiros. Tio, primo, irmão, sogra. O senhor vai falar mal de sogra, pastor? Não. Quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Ah, pastor, não tem nada de bom para falar dela. E a frase que eu disse ontem: só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar dela, cale sua boca. Glória a Deus. Aleluia. Só ore por ela, né? Senhor, recolhe a tua serva. Porque orar é bom. Orar você pode. Isso é brincadeira. Outras causas de morte nas relações do Brasil, eu nem entrei no texto ainda. Outras causas de morte nas relações do Brasil: a incompatibilidade na relação sexual, pessoas que talvez sofreram um abuso, pessoas que já tiveram tantas outras experiências que acabam não tendo compatibilidade na relação e inventam um monte de coisa. Gente que sofre abuso, e olha que a gente trabalha nessa área sabe, e você sabe também, tem casais que procura da igreja e você fala: meu Deus, é crente. Não acredito que vocês fizeram isso, gente. É crente, então não é igreja. Meu Deus do céu, irmão. Nem ímpio faz isso. A gente fica assustado. Outra coisa, infidelidade. Infidelidade mata relacionamento. Antigamente, quais eram as probabilidades que geravam a infidelidade numa relação? Igreja, família, trabalho, e quando saía para a escola, escola. E com a rede social? Há um mundo de possibilidades. Vivemos num país onde a infidelidade ela é ovacionada, celebrada. Quem é homem aqui, quem é macho aqui sabe. Se você está no trabalho, se você está no comércio, se você é empresário, se você está na repartição, você sabe que no Brasil o idiota, o palhaço, o babaca é o fiel. Você não pode ser fiel. É duas coisas que você não pode ser nesse país. Você não pode ser virgem. Seu filho vai para a faculdade: eu sou virgem, quer morrer? Gente, um país que é errado ser virgem, é errado ser fiel. Nessa nação está impregnado no senso comum isso me deixa estarrecido, isso me choca. O fato de que para você ser homem, tem que contabilizar quantas mulheres você pegou. Não é nem ficou, é pegou. Olha, deixa eu dizer uma frase da minha mãe, não sei se você concorda. Um homem de verdade, ser macho, não significa ficar com várias mulheres. Um homem de verdade é aquele capaz de amar, respeitar e ser fiel à mesma mulher o resto da sua vida. Isso é macho, o resto é banana. Fidelidade, criação de filhos, violência e outras coisas. Agora escute. Uma menina disse para mim: eu vou acabar com o meu casamento porque o amor acabou. Eu falei: o que acabou? Falei: o amor. Eu falei para ela: eu já tive 5 carros, nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Você vai jogar o carro fora porque acabou a gasolina? O amor não é um presente que te entregam.
Amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões Aleluia. diárias. Oh, glória. Amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. É uma decisão. Perguntaram ao senhor com 50 anos de casado, por que na sua época vocês não largavam tanto? Ele disse, na minha época, nós aprendemos que quando uma coisa estraga, a gente conserta, não joga fora. Agora vivemos uma época de relações descartáveis. Olha para mim. O que está preocupando a minha mente não é só o divórcio. Aqui dentro tem gente que está no segundo relacionamento. No terceiro, no quarto não, também já é demais. Sabe o que me preocupa? Pastor, o divórcio? Não é só o divórcio, não é só a cisão. É a motivação para ele. A minha avó separou do meu avô, por quê? Porque a família me falou, chega. Cada caso é um caso. O que me preocupa no século 21, eu estou falando a nível de igreja. Jovens, solteiros, converse com eles, pastor, eu vou casar. Se não der certo, eu lá. Ninguém considera mais casamento como uma aliança. Quem quer pagar preço? É tipo Facebook. Enquanto eu gosto de você, é like. Quando eu não gosto, dislike. Me faz bem? É um contrato assinado. Quando essa sociedade já não está legal mais, eu te descarto. Quem quer pagar preço? Quem é hoje que quer sofrer para... Não é nem sofrimento, é sacrifício. Que tem uma diferença entre sofrimento e sacrifício. A palavra divórcio na Bíblia, no Novo Testamento, no grego é apostasia. Te lembra uma palavra do português? Apostasia. É o abandono, é a cisão, é o deixar por nada. Apostasia. E no Antigo Testamento, a palavra divórcio no hebraico, no Antigo Testamento, que é a mesma que se refere ao Novo, só que no Antigo Testamento é deserção. Você pode olhar a raiz da palavra, deserção. O que é um desertor? O cara se alista no exército, no dia da guerra, ele foge. Ele é um deserto. Por que a Bíblia compara o divórcio com a deserção? Porque tanto no casamento quanto no exército, a única promessa que você tem é a morte. Ou deveria ser até a morte. Tem gente aqui que diz, não, pastor, em casa é até a morte, já estou orando, recolhe e estou certo, assim. É até lá, e já está chegando, eu creio nesse milagre. O velhinho morreu, estava no céu, está tranquilo, cadeirinha de balanço, chinelinho de dedo, o rio da vida passando na porta da casa dele, tomando um suquinho de laranja, sossegado. A velhinha, 3 meses depois, não aguentou, morreu também. Ela já entrou no céu procurando ele. Zé! Meu Zé! E tinha um anjo assim na esquina, passando uns WhatsApp, conversando, sossegado. O anjo está lá tranquilo, sossegado na esquina, pezinho na parede, assim e tal. Aí ela falou, seu anjo, o senhor viu o Zé? Ele falou, 3ª rua de ouro à direita. Quando ela entrou na rua, ela falou, Zé! Ele levantou e disse, até que a morte nos separe. Aqui não chega. Já deu. Já deu, né? Chega. Nossa, foi a vida inteira. Definições de casamento. Para me ajudar, eu queria que você aprendesse e decorasse isso. Diga, casamento. União de 2 pecadores. Agora vai dar um B.O., não vai não? União de 2 pecadores.
Criamos tantas expectativas e somos frustrados. E não é só na relação conjugal, na relação familiar. Que se casamento é a união de 2 pecadores, se você tem uma família com 6, é a união de 6 pecadores. E se tiver um cachorro, aí que enrolou tudo. Calopsita. Outra definição que você precisa aprender de casamento. Casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Ninguém se forma em casamento. Não tem diploma. Está todo mundo aprendendo. Casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. E é interessante que um amigo meu, um colega lá da igreja, ele está no 3º relacionamento. Ele falou: pastor, quando eu entrei no meu 2º casamento, eu pensei, vou entrar arrebentando, que eu já sei tudo. Ele falou: zerou, pastor, começa do nada. Eu falei: lógico, querido, uma mulher é diferente da outra. A mulher é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Como é que você vai descobrir as coisas? Não dá. Casamento é uma escola. Outra verdade que você precisa aprender sobre casamento. Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Você pode cuidar da sua reputação para o planeta. Na sua casa, a única palavra que não existe no dicionário: reputação. Como é que você cuida da reputação em casa? Vem para a igreja, aquele aleluia final. Sabe aqueles irmãos que tem um aleluia? Eu fico com inveja, eu queria ter um aleluia daqui. Aleluia. A mulher do lado: eu te conheço. Aqui no altar eu posso ser pastor, bispo, reverendo, apóstolo, Jesus Júnior. Pode ser o que você quiser. Agora em casa não tem pastor, tem apóstolo. Sou juiz de direito. Sua casa não é nada. Não, porque eu sou vereador. Você faz lei com a cidade, não manda na sua mulher. Ela te enfrenta, os filhos obedecem, o cachorro te morde. Se tem um lugar onde não dá para você cuidar da sua reputação, não tem status, não, gente, não dá. A casa, a família foi instituída por Deus para forjar o nosso caráter. Casamento existe para quebrar o vaso, os filhos para pisar nos carros. Dá pra gente. Família. Se você consegue ser cristão em casa, viu o resto. Por isso que a Bíblia diz assim: cuide da sua casa. Porque se você não cuida da sua, Deus disse: não ouse tentar cuidar da minha. Isso é sério. Porque o desafio não é cuidar da igreja, é cuidar da minha casa. Você sabe que não é difícil cuidar do meu ministério. Vim para cá, estou num hotel legal, cama bacana, comida boa, um monte de gente, eu prego, vendo meu material. Isso é fácil. Todo mundo me agrada todo mundo, tá tudo bem, vou vender, levar meu dinheiro. Agora eu cheguei em casa, aí fica tenso. Porque o menino está com 14 anos, tem as crises dele, a mulher está com TPM. TPM significa treinada para matar. É tenso. Ou então te prepara, mano. Você sabe a diferença de uma mulher com TPM e um terrorista? É que com um terrorista dá pra você negociar. Não com ela não. É por isso que o segredo do casamento de sucesso é beleza e paciência. Beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando não tiver, paciência. Vai fazer. Os maldosos dizem que casamento é igual a piscina de água fria. Quem está dentro fala: pode vir, tá, beleza. Dizem que casamento é melhor para a mulher do que para o homem. Por isso que elas casam de branco e a gente de preto. Mas não é verdade. O homem, ele não sobrevive sem a mulher. Presta atenção, depois de um divórcio, já que a gente estava falando sobre isso, preste atenção que você olha na mulher, gente do céu, ela está fitness.
pele dela fica melhor. Ela faz uma escova depressiva, ela vai viajar. Presta atenção no homem depois. Pensa na carcaça, pensa no bagaço que fica. O homem não consegue sobreviver sozinho. Gente, a mulher só... Para você formar um exército, você precisa de 100 homens. Para formar uma família, basta apenas uma mulher. Ela se vira. Gente, uma mulher doente, ela vem aqui. Ela vem no ser líder. Uma mulher doente, ela vai estudar. Uma mulher doente, ela cuida da casa. Ela arruma os meninos, ela vai para a igreja. Uma mulher... Chama resiliência. E um homem doente. Se ele tiver com gripe, você olha para ele, parece que ele está com câncer, está no terminal. Gente, ele quer morrer, né? Se ele for solteiro, ele chama o quê? Se ele for casado, parece um bezerrão. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios. Isso é uma aplaudindo. Já rimos bastante? Vai ficar tenso agora. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Porque são os atos do Espírito Santo da igreja. Eles terminaram? Continue nós. O amém vai ser lá na glória. Capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, diante ou de frente com 500 discípulos, apóstolos, junto com os 12 apóstolos. Na verdade 11, um deles foi escolhido, inclusive no capítulo 1, para substituir Judas. Tiraram sorte e escolheram, você conhece essa história. Capítulo 2 é a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo vem de uma maneira tão impactante, tão forte, que logo após a presença ou a manifestação do Espírito Santo lá no cenáculo, a Bíblia diz que Pedro, ele é inquirido a respeito daquilo, e aí muitas almas se convertem. Depois no capítulo 3 já vem a cura de um paralítico que estava na porta formosa. Pedro e João são responsabilizados, e na pregação deles milhares e milhares. Então são muitas almas, 3.000 almas, 5.000 almas, e aí a Bíblia é clara em dizer que eles desciam as águas, eram batizados, e aí a Bíblia diz que todos eram cheios do Espírito Santo. Havia uma grande efusão do Espírito Santo. O capítulo 4 vai me revelar que a vida da igreja era comunal. Todos compartilhavam, tinham tudo em comum. E aí, compungidos pelo Espírito Santo, que enchia a todos, a Bíblia diz que as pessoas vendiam todos os seus bens, levavam, entregavam aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem a equidade, distribuíssem no meio da igreja. Esse dinheiro era tão bem distribuído entre as pessoas, que o paralítico da porta formosa disse: me dá dinheiro. Pedro disse: não temos. A igreja tinha. Pedro, naquela hora, o dinheiro não é dele, não é do pastor. E todos vendiam e levavam tudo para a igreja. E Pedro vai na porta formosa e o paralítico: me dá dinheiro. Ele falou: não tenho. Mas a Bíblia disse que o dinheiro era entregue aos pés dele, mas não nas mãos. Pedro, junto com a igreja, vai desfrutar de um período maravilhoso. Aí a Bíblia Sagrada vai me falar, quem é o autógrafo, o escritor de Atos, você sabe disso, que é Lucas. Ele fez um tratado bem específico para um amigo chamado, alguns acreditam que era amigo dele, chamado Teófilo. E aí agora ele vai escrever, o Lucas vai escrever agora Atos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Ele vai falar de Barnabé. Barnabé foi quem inseriu o apóstolo Paulo no ministério. Ele convenceu a igreja de Jerusalém a receber Paulo.
Barnabé é de uma pequena ilha chamada Chipre. Barnabé é da tribo de Levi. E aí o texto, Lucas escrevendo, vai elogiar Barnabé. Barnabé é um cara generoso, um caráter, no final do capítulo 4. E ele, vendendo tudo, levou a igreja. Capítulo 5. A primeira palavra, depois que você observar, entretanto, no meio disso tudo, nesse contexto, olha o que Lucas vai dizer: entretanto, com tudo isso, nesse contexto de Espírito Santo, de doação voluntária, ninguém mandou, um casal tomou uma decisão em casa de fazer a mesma coisa e morre na igreja. Por quê? Quais foram os erros deles? Quais foram os erros deles? Primeiro, não pediram conselho para ninguém. Isso é mais sério do que você pensa. Por quê, pastor? Eles não trocaram 2 cabras por um camelo. Eles venderam tudo. Como que você toma uma decisão tão importante e não fala nada com ninguém? Bíblia, Provérbios 11 e 14, na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 15 e 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há uma boa saída. Provérbios 24 e 6, na multidão de conselheiros está a vitória. Eu tenho um coach financeiro. Eu tenho um mentor espiritual. Eu não tomo nenhuma decisão ministerial sem falar com o pastor Josué Gonçalves, Luciano Subirá e Hernandes Dias Lopes. Ah, pastor, não conheço. Eu não conheço. Esse famoso, não precisa ser famoso. Precisa ter caráter, só isso. Precisa ser referência. 2 erros nós cometemos. Primeiro erro, Ananias e Safira, não compartilha nada com ninguém. Segundo, qual o segundo erro? Gente que compartilha tudo com todo mundo. Uma palavrinha às mulheres aqui, querida. Oi, querida. As senhoras gostam de compartilhar as coisas. Pastor, estava angustiado. Eu precisava desabafar. Eu tenho uma amiga que ela parece psicóloga. Ô, querida, parece, né, não? O nome dela é fofoqueira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você compartilha os segredos do seu ministério? Os segredos do seu coração? Os segredos do seu casamento? Porque você tem segredos. As pessoas que te seguem, seus discípulos não sabem, mas você tem seus segredos. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar uma queda. Para quem você vai falar? Quem é seu discipulador? Quem é seu mentor? Tem gente que não compartilha nada com ninguém. Casamento está acabando, ministério definhando. Tem homem que não consegue ter uma boa relação íntima com a esposa, tem disfunção erétil, tem ejaculação precoce, não procura ajuda. E aí toma uma decisão dessa, mata a família inteira. Querida, as senhoritas gostam de desabafar. Quando você fala algo negativo do seu casamento, da sua vida, com quem não tem condições de te ajudar, 2 coisas acontecem. Primeiro, que o diabo acabou de descobrir o que estava na sua mente que ele não sabia, já vai armar um esquema. Segundo, isso vai multiplicar.
Você já ouviu falar de telefone sem fio? É isso aí. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Vai falando. Fala. Ontem eu citei aqui segundo livro dos Reis, capítulo 4. Lembra? A viúva que multiplicou o azeite. Você lembra qual é a última história do segundo livro dos Reis, capítulo 4? Uma mulher da cidade de Sunem. Por isso que a Bíblia chama ela de Sunamita. Ela fez um quarto para Eliseu. Não fez? Por quê? Ela disse para o marido: a palavra de Deus na boca dele é o quê? É verdade. Ele vive o que prega. Porque a distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Ela chama o marido, que já é idoso, e diz: quero fazer um quarto para esse homem de Deus. Ele é um missionário, ele tem a escola, ele é líder da escola de profeta. Quando ele viajar, vai ter um quarto aqui. Vou pôr aqui um Wi-Fi top, com um ar-condicionado. Vou fazer um negócio top para ele. Eliseu ficou feliz. Chamou Geazi, que era funcionário dele, e disse: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Ela fez um quarto, olha que extraordinário, vamos fazer. Geazi disse: pastor Eliseu, essa mulher tem tudo. Estamos na época de uma fome, de uma recessão financeira. A fome na terra, o marido dela está colhendo. O cara tem grana, vai fazer o quê? Não sei, vê o que ela não tem. Aí Geazi entrou no Orkut, porque o Orkut é dessa época. Aí Geazi entra no Orkut e fala assim: pastor Eliseu, a casa dela não tem nenhum risco na parede, não tem nada estragado, não tem sofá rasgado, tá tudo no lugar, não tem menino nessa casa. Só que o marido dela é velho. Ah, não. Eliseu disse: ainda que esteja morto. Se Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, profetizou e o exército se levantou, vamos profetizar. Vai que o exército se levanta, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vou ficar explicando isso não. Não é verdade. Isso chama mensagem subliminar. E não é que ela engravidou. O velhinho chegou junto, ela engravidou. Quando o garoto estava com 12 anos, você não tem uma dor de cabeça nele e ele morreu? Aí eu amo as mulheres da Bíblia nesse sentido aí. O garoto já morreu. Então, se morreu, você faz o quê? Enterra. Ela não. Não, já morreu, não está doente. Já morreu e ela vai atrás do profeta. Lembra? Ela guardou o jumento e foi atrás. Onde ela colocou o garoto? No quarto do profeta. Foi o altar da honra. Ela falou: então, eu plantei, agora eu quero colher. Pois lá. E saindo do quarto, Bíblia, fechou a porta. Por quê, pastor? Nem todo mundo pode saber o que está morto na sua casa. A vizinha, a tia, o cunhado, não! Não! Pastor, estou pensando em divorciar, vou pedir um conselho para a Gretchen. Por que você não fala com o Fábio Júnior? Fábio Júnior não manda convite de casamento, ele manda cartão fidelidade. Você vai pontuando cada casamento que você vai. Consegui traduzir? Tem caráter, tem vida com Deus, tem integridade, rasga a alma. Não tem. Ela fechou e foi atrás de quem encontrou com ela no meio do caminho?
Lembra as 3 perguntas? Vai bem contigo? Vai. Vai bem com teu marido? Vai. Vai bem com teu filho? Vai. Vaza, não quero falar com você, dá licença. Não há coincidências na Bíblia. Quando ela chega no profeta, o profeta faz outras perguntas? Não, as mesmas. É coincidência? Não, a Bíblia está me ensinando. Vai bem contigo? Vai, teu marido, vai, teu filho. Morreu e eu vim aqui para o senhor resolver. Por que ela não falou com Geazi? Porque Geazi não resolve. Eles entregam o cajado na mão dele, manda ele lá, entra onde não deve, vê o que não deve, o menino fica morto. Eliseu rasga a alma. E Geazi, tá tudo bem. Porque tem gente que te pergunta se está tudo bem só para saber se alguma coisa deu errado. Toda mulher gosta de falar, contar, desabafar. Não se falar. Não procura a pessoa certa para acabar com seu casamento, acabar com tudo. E cuidado para não falar coisas boas também, evite. Porque, escute, não é maravilhoso elogiar o cônjuge na frente de outras pessoas? Normal. Só que tem gente que exagera. Um cara chegou em mim e foi contar para mim o que a mulher dele fazia no quarto. Eu falei, oi querido, oi. Faz isso não. Eu sou homem, cara. Você está gerando na minha mente uma imagem sensual da sua mulher. Não, você é um homem de Deus. Eu falei, aqui você. Falei para ele, o dia que eu aceitei Jesus, meus hormônios ficaram tudo desviados. Tem hormônio que não está desviado, não, está endemoniado. Seu nome, testosterona. Vou matar ele. Eu não brinco com isso não, eu sou homem normal. Eu estava vendo 5 irmãs, elas falam 5 assuntos diferentes, ao mesmo tempo todo mundo se entende. Na rodinha assim, pensando, se quiser colocar um homem lá dentro, chama homicídio, não põe lá não. E uma delas elogiando o marido, é normal se elogiar seu cônjuge, mas estava demais. Aí minha mãe me manda uma outra, eu falei, não coloque na vitrine o que não está à venda. Arrebenta. Vou ler um texto de Apocalipse para as mulheres. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. A concorrência está forte. Agora vamos falar com os homens. 2 coisas que um homem tem dificuldade. Eu, como homem, estou dizendo isso. Eu tenho. Reconhecer que está errado e pedir ajuda. Nós temos dificuldade. Vamos reconhecer isso. A gente diz que a mulher fala com todo mundo, e nós não falamos com ninguém. O ministério vai acabando, vai definhando, o casamento acabando, e não fala. Tipo Ananias e Safira. Gente, toma uma decisão maluca dessa, vende tudo e não fala com ninguém. Se Ananias e Safira vão para o apóstolo Pedro, pastor, nós vamos fazer isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, o que ele diria? Que faça isso não, agora não. Você conhece algum homem que está no trânsito perdido e fala, perdi? Eu não conheço. O mundo sabe que ele está perdido. E a senhora, com aquele jeitinho carinhoso, com aquele português correto, a gente estamos perdidos. O que ele fala? O que é isso? Conhece igual a barra, não precisa falar, minha mão. Olha lá aquele prédio, conhece aquele prédio? A senhora, lógico, passando aqui 6 vezes. Há 4 anos atrás, eu levei um amigo meu comigo a Brasília. E ele nunca tinha visto um GPS.
Não tinha GPS em celular. Eu pus aquele aparelhinho no vidro, liguei. Quando entrei em Brasília, e a mulher já começou a montar em nós. Pega a primeira direita. Não sei o que, na próxima saída. Então, eu fui indo. Quando chegou num lugar lá, eu entrei à direita. Ela, pega a esquerda. Eu falei, aqui pra você. A senhora bugou. Eu conheço. E eu mandando ela, pega o próximo retorno. E eu tentando desligar ela, só que a mulher nem no GPS não para. E eu tentando falar e desligar ela. E ela foi falando, e aquele negócio embaraçado, e andando, e aquela confusão, e tal, e andando, pega o próximo retorno. Você está a 8 quilômetros do destino, você está a 10 quilômetros do destino, meu Deus do céu. E o meu amigo, assim, como diz a irmã da minha igreja, ele ficou impressionante, porque nunca tinha visto um GPS. E aí ele estava calado, de repente ele fez assim, Senhor, nós podemos descer essa mulher aí, né? Senão não vamos chegar em lugar nenhum. O tal do homem, nem o GPS não obedece. Deus sabia tanto que nós homens temos dificuldade de reconhecer que está errado, que não age. Deus sabia tanto disso. Olha o que Deus fez. Você sabe que a mulher fica fértil uma vez por mês. Um óvulo, só um. Eu disse um. Por mês, Você sabe quantos espermas saem de uma vez? Eu não disse por mês. Quantos espermas saem de uma vez para ir num óvulo desse? 4 milhões! Por quê, pastor? Nenhum dos miseráveis para perguntar onde é que fica? Como é que chega mais rápido? Eles vão se empurrando quando eu cheguei. Primeiro erro deles, não pediram conselho para ninguém. Você vai deixar tudo desmoronar e não vai procurar ajuda. Quebra esse orgulho. Aleluia, Jesus. Pastor também precisa de socorro. Pastor também tem problema na área sexual, tem problema nas finanças, entristece. Você não é super-homem, você não é uma mulher maravilha, você é um ser humano comum. Alguém perto de você tem o que você não tem, sabe o que você não sabe. Segundo erro deles, fizeram um acordo com o propósito errado. Fizeram um acordo com o propósito errado. Diga acordo. Acordo é importante no relacionamento? Sim ou não? Sim. Em qualquer relacionamento. Pode ser de sociedade, pode ser de amizade, pode ser do casamento, pode ser com pais e filhos. Acordo é fundamental. O que a voz disse? Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, é impossível. Olha para cá, olha para mim. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Se está de mãos dadas, tem que andar na mesma direção. Porque para andar em direção contrária, não pode ter acordo. Ananias e Safira está melhor que você. Eles estão em casa, sentados como casal, discutindo finanças. O acordo deles foi errado. Se um acordo é errado, pensa quando não tem acordo. Vende, compra. Na minha casa tem um valor de compra. Até tal valor, compre à vontade, é necessidade, vamos resolver. Passou daquele valor só com a consulta do cônjuge. Simples assim. Acordo. O cara chega em casa e fala para a mulher: nós vamos mudar. Ela diz: gente, eu não queria mudar. Demora, manhã cedo. Manhã cedo para onde? Para o Afeganistão. Tem gente que não tem acordo nem na criação dos filhos. E filhos, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é colocar um contra o outro. Eles são PhD nessa área. Mas a minha mãe falou assim. Para a gente, mas o meu pai.
O trocinho de Jesus. Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo. Qual o erro deles? Fizeram um acordo com propósito errado. Foi Pedro que disse: por que entre vocês vos acordastes para mentir? Se dois ligarem na terra, é da vontade de Deus. Qual o propósito? Triste eu ver no YouTube palestrantes de casais evangélicos dizendo: dentro de 4 paredes tudo é permitido. Nós entramos num acordo, e o acordo errado mata. Quer que eu desenhe ou é só ler aqui? Quer que eu desenhe também? É a vontade de Deus. Pastor, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, pare de reclamar que Deus está em silêncio. Pastor, mas não é só na Bíblia, não, nos conselhos. Voltei ao tópico 9. Nos conselheiros, em gente íntegra, nas circunstâncias, Deus ainda fala. Qual é a vontade, qual é o princípio de Deus para isso que eu vou fazer? Eles fizeram um acordo, gente, os dois estavam combinados, em casa, como casal, vamos fazer? Vamos, só que estava com o propósito errado. Se eu falar aqui 11 de setembro, o que você lembra? Fui na igreja e a irmã falou: aniversário da minha mãe. Nossa. Aniversário da sua esposa? Também você não falou. Sábado agora eu preguei, eu estava em Nova York. E quando você olha, é tipo inimaginável você pensar que homens com facas de pão derrubaram prédios. Eu tive o privilégio de também, segundas, domingo, eu preguei lá do lado de Washington. Casa Branca, Pentágono. Os caras jogaram avião no Pentágono. Lá você não consegue andar. Pensa na segurança. Os caras jogaram um avião no cérebro da defesa americana. Como pode? Tem gente que não consegue ver Deus nisso. Os caras com faca de pão fizeram cada coisa. Procuraram o pastor Billy Graham. Os repórteres queriam saber por que Deus deixou um negócio desse. Nosso país é evangélico. Billy Graham internado, com pneumonia, não pôde descer ao saguão do hospital, preparar a filha, que por sinal muito inteligente. Ela desce, os repórteres. Primeira pergunta, filha de Billy Graham: onde Deus estava quando as torres caíram? Ela citou 15 itens, deixa eu lembrar de 3 aqui. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos a pena de morte no estado do Pará. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós liberamos as drogas nesse país. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homossexual. E ela foi pá. Quando ela terminou, ela disse: nós expulsamos Deus do país. E agora queremos saber, cadê Ele? Tomo decisões fora da vontade de Deus só porque eu fiz um acordo. Minha diretoria resolveu, orou. É de Deus, está no princípio. Isso é sério, gente. Isso mata igreja, mata casamento, mata família, mata ministério, porque tem que ter acordo, mas o propósito não pode ser contra o princípio da palavra de Deus. Fizeram um acordo com o propósito errado. Terceiro, retiveram parte do preço.
retiveram parte do preço. Diga assim comigo: reter. Reter é ficar com o que não é seu. Isso é o quê? Reter. Depois que eles venderam, acho que juntou aquele dinheiro todo e falou: meu Deus, é muito dinheiro. Eles retiveram, já não era mais deles. Porque a intenção era entregar tudo. Agora eles retiveram o que não era deles. Você já leu em Atos 5? Tem o valor aí? Quantos denários que custou essa propriedade? Quantas dracmas? Não tem preço. Por quê, pastor? Porque Lucas não está falando do valor monetário. O valor intrínseco aí é moral. É moral. É reter o que não deveria estar em casa. Olha para mim, o tanto que isso é sério. Olha o tanto que isso é sério. A palavra reter é ficar com o que não é seu. Você sabe aonde essa palavra ela é citada com esse mesmo significado? A Bíblia não brinca de joguinho, não. A Bíblia, quando ela cita a mesma raiz, a mesma palavra, no mesmo lugar, em lugares diferentes, ela quer que eu vincule uma ideia à outra. A palavra reter, nesse significado de Atos 5, ela é citada do mesmo jeito no Antigo Testamento. Onde, pastor? Olha para mim. Vou abrir um parênteses para você entender. Josué assumiu o lugar de Moisés, não é isso? Por que Josué assumiu o lugar de Moisés? Porque ele serviu Moisés 40 anos. Nessa geração tem muita gente querendo ser Moisés, sem ser Josué. Josué assume, o Rio Jordão se abre, e aí Deus manda eles goverarem, e eles vencem Jericó. Lembra o que Deus disse de Jericó? Tudo dessa cidade é anátema. É maldito. Não pegue nada. Venceram Jericó. A muralha não caiu para dentro, porque se ela cai para dentro, ela continuaria alta, porque ela era muito larga. Ela não caiu para fora, senão matava os israelitas. Deus engoliu a muralha. Ela foi implodida. E eles entraram. Venceram Jericó. Jericó com muralhas enormes, exército, venceram Jericó. A próxima cidade, quem se lembra? Ai. Ai de Ai. Porque os espias voltaram a dizer: Josué, é ridículo. Josué, vencemos Jericó, cara, Jericó. Ai. Perderam. Você já viu a oração de Josué depois disso? Porque o cara entra em parafuso. Ele acabou de ver Jericó cair e perde em Ai, aí ele entrou em crise. Aí ele foi orar: Senhor, o que foi e tal? Deus disse: eu falei para não pegar nada. Tem anátema aí do povo. Tiraram sorte, acharam a tribo, da tribo acharam a família, da família acharam a casa. E o nome do cara, quem se lembra? Acã. Ele pegou 3 itens de Jericó, você lembra disso? E pôs debaixo da tenda. Frase bíblica, frase. Acã reteve em casa. O que mata um casamento? Reter em casa o que não deveria estar em casa. O que você retém no seu quarto que não poderia estar lá? E eu estou dizendo só de coisas físicas, pode ser até de sentimentos. Reter amargura, porque guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Pastor, eu estou sendo tentado. Alguém entra no meu zap e manda mensagem. Não a retenha. Apaga, bloqueia. Vai no Facebook e bloqueia e deleta. Não a retenha na sua vida o que você não deveria reter. Está gerando morte. Eu não vou ficar aqui explicando detalhes das coisas. Eu queria que o Espírito Santo falasse na sua alma e te lembrasse aí no seu coração o que é que você está retendo e que não deveria reter, porque isso pode gerar morte. Joga fora. Verdade. Glória a Deus.
Joga fora, não retenha. E para piorar a situação, preste atenção, Ananias e Safira morreram. Acã morreu? Morreu. Quem mais morreu com ele? A família. Adão e Eva pecaram. Quem morreu? Abel, mas era tão gente boa, não morreu. Amã fez uma forca para Mardoqueu. Quem morreu na forca? Amã e seus filhos. Coré, Datã e Abirão rebelaram-se. Morreu quem? Ele e os seus filhos. Saul não pecou? Quem morreu junto com Saul? Jonatas. Davi errou? Quem morreu? O filho. E depois a confusão na família. Quando os pais pecam, os filhos morrem. Quando o sacerdote erra, a família sofre. Uma decisão que eu tomo nas minhas finanças sobrecarrega a minha casa. Uma decisão que eu tomo com a minha mulher no meu quarto, eu mudo o ambiente espiritual da minha casa, gerando vida ou morte para os meus filhos. Isso é sério, gente. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. É o quarto erro deles. Satanás tinha acesso ao coração do sacerdote. Olha para mim. Satanás tem acesso ao coração de crente? Foi Pedro que disse: Ananias, você congrega aqui na minha igreja, por que você deixou Satanás ter acesso ao seu coração? Olha para cá. O diabo tenta ter acesso ao nosso coração desde o Éden, não é verdade? E lá ele conseguiu. Conseguiu ou não conseguiu? Através da mulher. Ele conseguiu, através do homem e da mulher. Agora também, né, gente, convenhamos, só a mulher que tem coragem de conversar com a cobra que fala. Eu acho que a cobra chegou lá e falou assim: amiga. Ela disse: vou desabafar. Vou falar. O que não faz sentido. Gente, se uma cobra, eu estou no jardim, no meio do mato, lá no mato, uma cobra aparece e fala: Mac Anderson. Eu ia ouvir só o Mac. Quando ela falasse Anderson, eu estava longe. Eu estava longe. Uma cobra está falando. Aí Deus desce. Adão! Onde estás? Será que Deus não sabe? Deus sabe. Ele quer que Adão se descubra. O que você fez? Onde você está? Senhor, eu me escondi. Adão, o que você fez? Você errou. Você errou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Nem mulher eu pedi. Inclusive, antes dela chegar aqui, chamava paraíso. Agora tá aí, ó. O Senhor me deu, não pedi, deu ruim. Aí eu não falei nada. O Senhor nunca me viu pedir um negócio desse. Tá aí o problema agora. Como que é o ser humano, pensa? Ele nega e põe a culpa em Deus. Aí Deus vai em Eva: filha, o que você fez? Ela: foi a serpente, Deus. Ela chegou aqui e falou: como que você vai ficar igual a Deus? Eu falei: quero nunca. Como que você vai ficar inteligente? Eu falei: jamais. Ela disse: come porque maçã emagrece. Eu falei: daqui agora eu tô fitness. A tentação foi muito forte. Aí Deus vai dizer assim: Adão, do suor do teu rosto comerás. Deus amaldiçoou a terra e disse: do suor do teu rosto comerás. Certo? Diz para Eva: você vai dar a luz com dores. Mas tem um negócio aí que é interessante. Deus diz para Adão: tu és pó, e ao pó. Deus olha para a serpente e diz: você vai comer pó. Serpente não come pó. Não, pastor? Não. Se o homem é pó e a serpente come pó, o diabo se alimenta das nossas atitudes carnais.
Quando é que ele tem acesso ao meu coração? Quando eu tomo atitudes inerentes ao caráter da serpente. Deus disse a Adão, por que você fez isso? Deus disse, por quê? Deus perguntou para a serpente, por que ela fez? Não, é incoerente Deus dizer, enganadora, por que você enganou? Olha, ela fez algo inerente ao caráter dela. O que Deus não aceitou é Adão e Eva tomarem atitudes inerentes ao caráter da serpente. São as obras da carne de Gálatas, porque o fruto do Espírito, quando eu tomo atitudes inerentes ao fruto do Espírito, me pareço com o Espírito, eu me pareço com Deus. Quando eu tomo atitudes inerentes ao caráter da serpente, aqui foi a mentira. Quando eu abro no meu quarto um site pornográfico, deixa eu dar um exemplo, um site pornográfico, pornografia, porno no grego é prostituta, grafia é escrever, é marcar a prostituta. Paulo diz que quando eu me deito com várias prostitutas, eu me torno uma só carne com todas elas. Há um mundo espiritual envolvido. Quando eu abro um site de pornografia, aquela lambança, aquela animalização, bestialização do sexo, não tem Deus, não tem graça, não foi inspirado. Senhoras e senhores pastores, quando eu abro um site pornográfico, não é Deus quem entrou na minha casa. Quando eu minto, quando eu falo um palavrão, e somos tentados todos os dias. De vez em quando você vai errar, de vez em quando você vai falar, não tem como. Você precisa só ter uma consciência de que quando você tomar uma atitude inerente às obras da carne, você está dando acesso à serpente. Feche todas as brechas. Quinto, qual foi o quinto erro deles? Mentiram para o Espírito Santo. Pedro disse, por que vocês entraram num acordo para mentir ao Espírito Santo? E aí Pedro disse, vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Olha para mim, qual que era a ideia do contexto? Qual que era a ideia aqui? Os casais que vendiam tudo e entregavam na igreja, eram considerados pelos irmãos cheios do Espírito Santo, amorosos e generosos. Não é isso? O que Ananias e Safira querem? Que os casais da igreja pensem que eles também são um casal legal. Sabe o que eles querem? Comprar reputação. Quem compra reputação vende o caráter. Quem compra reputação vende o caráter. Eles querem fingir ser aqui o que não são em casa. Eles querem fingir que amam. E o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, que ele disse, o amor seja não fingido. Porque onde impera o amor, reina a verdade. Onde impera o amor, reina a verdade. Eles mentiram, eles usam máscaras, eles querem ser o que não são. Lá em Goiânia tem uma febre de adesivos. O povo gosta de adesivo de crente. Sou evangélico, não sei o que. Um dia eu parei atrás do carro, estava escrito assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. Desviei o irmão. Ele disse que minha mãe era linda, que virou uma confusão. Outro dia eu parei atrás de uma Brasília, ela é verde, uma porta azul, outra amarela, uma tampa preta atrás de uma área de arame, uma fumaça. Estava assim, presente de Deus. Aí eu parei atrás, fechei os olhos e falei, Senhor, o dia que o Senhor quiser me dar um presente. Mas uma senhora lá, ao invés de pôr adesivo, ela escreveu no muro da casa dela. Ela escreveu assim, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Não é bonito? O vizinho não gostou não. O vizinho chamou a esposa e disse, eu não conheço Jesus, nunca fui numa igreja, mas o Jesus que eu ouço falar, ele não mora nessa casa não. Essa mulher é doida.
Ele fala mal de todo mundo na rua, entojada, nojenta, fofoqueira, mexeriqueira, não paga ninguém. O marido dela não aguentou. Ele saiu para comprar leite tem 10 anos, nunca mais ele voltou. Não achou a vaca? Os filhos dela, não achou da marca até hoje. Os filhos dela, tudo apavorado, com medo dela, tudo escondido. O cachorro não sai da casinha. O periquito voou. O papagaio não voou porque ela cortou a asa. Mas eu vi. Ele desceu a rua a pé. Foi embora. Eu vi. Aí um dia. Tem que contar, você dá uma quebrada no clima, tava pesado. Tava tenso. Aí um dia ela foi pra igreja, foi falar em língua lá na igreja. Missionário, obreira, aquele cabelão, aquele saião, aquele blusão, aquele biblião, aquele linguão. Foi pra igreja. Aí tá lá, no manto. Acabou o culto, ela veio embora. Quando ela chegou na porta da casa dela, quase morreu do coração. O vizinho dela pichou o muro. Ela escreveu uma frase, ele escreveu outra embaixo. Ficou assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Olha aqui. Tem um pensador antigo que ele disse assim: quando Jesus está em casa, logo os vizinhos percebem isso. Segunda frase: Ai, meu Deus. uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Sabe o que está faltando hoje? Não é pregar, é viver. Sabe por que nossos filhos têm medos com relação ao casamento, à família? Porque está faltando referencial. Ei, macho, sua filha gostaria de se casar com um homem igual a você? Ei, mulher, seu filho gostaria de ter uma mãe, uma esposa igual a você? O que talvez esteja faltando é isso. Esse é o desafio, não é pregar. Gente, pregar é fácil. Quer pregar? Vai no YouTube, decora uma mensagem lá e sobe no altar, engrossa a voz. Vai, pega. Difícil é viver. Ananias e Safira, mentira. Queriam viver na igreja que não era em casa. Eu termino aqui. O último erro foi de Safira. Safira perdeu a maior oportunidade da vida dela. Qual foi o erro dela? Perdeu uma grande oportunidade. O marido morreu, foi sepultado. Bíblia, ela chegou 3 horas depois. Traduzindo, mulher está sempre atrasada para ir para a igreja. Ela chegou 3 horas depois. E aí o que o pastor Pedro disse? Filha, é a sua oportunidade. Estamos na dispensação da graça. Conte-me a ver. Pastor, estamos mentindo. Não está bem lá em casa. Ó, o Nanias está com confusão com esse negócio. Pastor, não. E eu queria falar para o senhor que nós estamos precisando de ajuda. Eu quero reconhecer. Não. Na frente da pessoa certa, na frente do homem certo, do pastor da igreja, ao invés de contar a verdade, perde a oportunidade. Sabe qual a frase que me deixa impressionado? Olha aqui, isso é para todo mundo. O marido morreu, ela chega, escrito: Safira não sabia o que havia acontecido com o seu. Você que é casado aí, quando você termina uma relação, sua mulher se sente amada ou usada? Você não sabe? Não sabe nada do seu cônjuge.
Sabe se está doente, se está bem? Como é que está o emocional? Não sabe. Tem homens que vão cair. Ele vai cair, porque está sendo cercado, tentado. Já tentou avisar a mulher, mas ela... Ela é o homem de Deus. O homem de Deus come, bebe. O homem de Deus faz sexo. Não misture as coisas. Não sabia. Eu vejo casais que um não pode dar a senha do outro. Não se esconde o que é verdadeiro. Não, pastor, eu quero privacidade. Ou tem 10 anos que essa mulher te vê pelada sentada no vaso. Você quer privacidade? Deixa eu dar uma palavra aqui para quem é casado. Quem é casado? Solteiro, não, você não quer ninguém te perguntando onde é que você foi, o que você estava, o que você está fazendo, que hora que você vai. Não quer, então não casa. Porque o limite é uma prova do amor. Até o Espírito Santo tem ciúme de nós. Eu não estou falando de ciúme doentio. Paulo dizendo de amor, disse assim: o amor não arde em ciúmes. Mas o Espírito Santo tem ciúme. A palavra ciúme no grego é zelos. Você tem que ter alguém para cuidar de você. Você tem que ter alguém que fica de olho em você para saber, para te cercar, para te proteger. Deus, Ele pôs limite em tudo. Ele disse para o mar: não passa daqui não. Se você passar, chama de tsunami. Limites tem que ter. É alguém que cuida, que protege. Eu fui com a minha mulher no congresso de jovens, terminou. Eu gosto de tirar foto, gente. Quando ninguém pede foto, eu fico, meu Deus do céu. Não gostaram. Tô ficando feio. E duas meninas chegou e uma puxa do lado, puxa do outro. Desculpa a palavra, mas você que tá no meio de igreja sabe aquela esfregação. E vai de lá, e vai de cá, e empurra, e aquele negócio. E eu apavorado. Porque tava demais e tal. Minha mulher olhou de longe. Ela já veio. Quando ela chegou, as meninas não tinham celular, tinha uma máquina digital assim. Entregaram a máquina para ela. Tira uma foto da gente. Mais um grande. As meninas saíram, ela saiu. Entrei no carro, falei: filha, o que nós já combinamos? Eu prego sobre isso. Um tem que proteger o outro. E não é só eu, não. Você viu como é que elas estavam? Você tinha que ter falado alguma coisa? Pensa se você é uma mulher tranquila, se você me conhece, mas pensa se elas encontram com uma mulher barraqueira. A confusão que ia dar dentro da igreja. Ensinar elas, explicar para elas. E falar que tem limite e tal, tal. E eu falando com a minha mulher. E ela caladinha. Andou. Você não vai falar nada, não. Meia hora que eu estou aqui falando, você não vai falar nada. Já passou no cabelo. Elas vão me odiar quando descobrir que você não apareceu na foto. Ela deu zoom, eu fiquei no meio, ela deu zoom em uma, tirou, deu zoom na outra, tirou e pronto. Apareceu só a carona delas. Meu pai do céu. Que isso? Sabe? A mulher sábia edifica essa casa. Sábia? Como diz um pastor amigo, a mulher sábia é ficar em casa. Pelo amor de Deus. O que você vai fazer ao sair desse seminário para que sua família não morra? Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Não construa o seu ministério sobre os escombros da sua casa. Todos nós temos dificuldade na família. Você acha que é fácil?
Tem 3 minutos. 5. Eu me casei há 20 anos atrás. Foi a melhor decisão da minha vida. Meu ministério prosperou. Eu prosperei financeiramente. Engordei 25 quilos. Eu sei que você também. Você sabe que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras? E é provado cientificamente. A solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dá uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Eu vou apanhar dos outros hoje. Faz uma escolta para eu sair daqui hoje. Faz uma escolta para eu sair daqui hoje corrida. Ainda bem que ela é magrinha, né? Eu elogio ainda, querido. Mas é brincadeira. Eu não tive o privilégio na época que eu casei de levar minha esposa para conhecer o mar. É o sonho de todo goiano, né? Mas quando nós completamos aí 1 ano e meio de casado, a gente juntou um dinheiro. Por que eu vou te contar isso? Porque nós viemos para Guarapari. Então aqui nesse lugar nós conhecemos o mar. Eu e minha esposa. Foi um tempo muito especial, 15 dias. Nos últimos dias, dia de ir embora já, eu saí para comprar alguma coisa e levar para o apartamento, ela ficou sozinha. E uma dessas mulheres que ficam na praia, lendo a mão, procurou minha esposa e disse: deixa eu ver sua mão. O pai da minha esposa é pastor. Minha esposa nasceu no Evangelho, e eu também. Pra você ter uma ideia, quando o meu sogro chegou na nossa igreja, minha esposa tinha 3 meses. Ela congrega, ela tem 41 anos, 40 anos de idade. Ela está 40 anos no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma igreja. Só que ela ficou curiosa para saber o que aquele povo falava. Ela deu a mão, a mulher leu. E ela não tinha dinheiro na hora lá, e só tinha umas moedas. E aquela mulher falou umas coisas estranhas para ela lá também e foi embora. Eu conheço gente que já teve a mão lida, que já fizeram macumba, nome na boca de sapo. Você conhece o Salmo 91? Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, tem gente que passa ali e não vê nada. Mas você já leu Jó capítulo 1? O diabo vai à presença de Deus e diz: quero destruir a família de Jó. Deus deixou. Quando o diabo quis tocar em Jó, teve que voltar lá de novo, né? Ou seja, até quando o inimigo está trabalhando, quem está no controle? Com a permissão de Deus. E eu não acredito que é coincidência. Tudo que aquela mulher profetizou para minha esposa aconteceu ao contrário. Ela disse: seu casamento vai ser um mar de rosas, suas finanças vão prosperar e a sua saúde vai ser de ferro. Primeira coisa que afetou a minha esposa, a mão. Tinha dia que à tarde ou à noite a mão dela fazia assim e ela não conseguia mexer. Minha esposa é formada na Universidade Federal de Goiás. Ela é designer de interiores. Ela projetou muitas igrejas, casas lindas em condomínios fechados. Ela teve que parar de trabalhar. Do nada a mão dela voltava. Aí ficava normal. Aí de repente de novo, ela perdia toda a mobilidade da mão. E eu não sabia o que tinha acontecido. De repente o braço dela passou a doer, o corpo. Cansei de acordar 2, 3 da manhã para levar ao médico fazer exame e tomar remédio. E aí ela começou a ter problemas: estômago, fígado, em todos os órgãos. Sabe quantos anos nós fizemos exames? 2 anos. 2 anos. 2 anos consumindo as finanças. Todos os médicos diziam a mesma coisa: a senhora não tem nada. Porque o médico não consegue descobrir uma doença que não está no corpo, está na alma. Nessa época eu descobri a diferença entre possessão e opressão. Possessão é o diabo dentro, opressão é ele por fora, perturbando, oprimindo. E ela foi ficando assim. Ela não conseguia trabalhar, foi entristecendo. As finanças foram diminuindo, porque eu fazia faculdade de administração de empresas de manhã e eu fazia o seminário de teologia à noite. Eu só trabalhava à tarde, o meu recurso era pouco.
Ela parou de trabalhar. Agora eu tinha que cuidar da casa. Fomos morar em 3 cômodos no fundo de uma casa. Fomos morar de favor. Eu lavava o banheiro, cuidava da casa, lavava a roupa, cuidava de tudo, porque ela não tinha condições. E ela foi entristecendo, as finanças diminuindo, e ela foi entristecendo também consigo e comigo. Ela foi se afastando de mim. Eu recém-casado, eu fiquei meses sem ela tocar em mim, meses, cuidando dela, cuidando da casa, trabalhando. Eu só orava, chorava, me preocupava com aquilo, e a doença, e ela foi ficando. Um dia meu pai chegou na minha casa. Interessante que meu pai sempre ia na geladeira procurar leite, e quando ela abriu não havia nada. Eu ouvi meu pai abrir os armários. Quando foi no final do dia, meu pai trouxe uma cesta básica, fez uma compra e deixou lá em casa. Eu arrastei aquilo para o quarto para ninguém ver, fechei a porta, deitei do lado e eu chorei. Eu perguntei a Deus por quê. E a resposta foi: escute, Deus vai te provar na área que Ele quer te usar. Isso dói. É que Deus prefere te ferir do que te perder. O profeta Isaías diz que é Ele quem faz a ferida e Ele quem livra. Se você está no ministério, você sabe o quanto isso dói, quanto isso machuca, e não tem como correr. A situação foi ficando terrível, foi piorando. Ela tentou se ferir, ela tentou me ferir fisicamente. Um dia ela saiu a pé, tentando, sei lá, ela disse que ia ser andarilha na cabeça dela. Ela foi me contar isso depois. Saiu descalço, a pé, chegou próximo a um córrego. Lá ela se assentou, chorava. Eu e minha sogra orando muito. Ela voltou para casa. Mas no meio de tudo isso, eu chamei meu sogro e falei: meu sogro, o senhor me empresta o carro, porque eu vou pregar numa igreja e talvez de carro a Susan vai. E o Mark Anderson, andei em todas as periferias de Goiânia, a pé, de ônibus, garupa de moto. Quantas vezes eu voltei para casa debaixo de chuva, com um terno nas costas, a minha Bíblia molhada, porque eu não tinha ganhado um vale transporte para voltar para casa. Muitos querem o que você tem, só não querem pagar o preço que você pagou. Só você sabe a luta que foi para você chegar aqui, para você consolidar uma família, um ministério, uma igreja. O quanto você chorou, quanto você teve que tirar do seu bolso, quanto você sofreu com ingratidão, com tantas coisas para você chegar aqui. Só você sabe o preço que você pagou. Mas aí eu fui de carro, ela foi. Parei na porta da igreja, ela não quis descer. Preguei, quando eu voltei, falei: por que você não entra? Os irmãos ficam perguntando: o que foi? Você está bem? Ela disse: ó, deixa eu te falar uma verdade. Meu sonho era ter casado com um homem normal. Trabalha, ganha dinheiro, jogar bola com os amigos dele, pescar. Eu nunca sonhei em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia eu havia ganhado um envelope por R$16 de moeda. Nós ainda não tínhamos filhos. Cheguei em casa, só fui orar e chorar. Mas um dia, para resumir, quando eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá e ela disse: vai lá no quarto, pegue suas coisas e vai embora dessa casa. Eu não amo mais você. Sabe quando seu chão some? Eu fui para o banheiro, deitei a tampa do vaso, ajoelhei e debrucei. Falei: Deus, quem foi que mentiu para mim? Os profetas? Meu pastor que me obrigou a entrar no seminário? Ó, você vai pregar para famílias, você vai abençoar casais. Falei: como? Se o meu casamento acabou, o meu morreu. Eu entrei em crise. Eu sei que aqui ninguém nunca teve crise ministerial, não, só eu. Aqui ninguém nunca pensou em desistir, não, só eu. Desculpa, é que eu sou humano. Lavei o rosto, enxuguei, ela não vê que eu estava chorando.
Aquele dia o Espírito Santo pôs uma palavra no meu coração. Parei de frente dela e falei: eu não vou sair dessa casa. Você está proibida de sair dessa casa. Ninguém vai sair dessa casa. Nosso casamento não é projeto nosso. Nosso casamento é um projeto de Deus. Eu amo você, e mesmo você não querendo, eu não vou desistir de você. Aí ela começou a chorar. Eu saí. Uma semana depois a minha sogra convenceu ela de ir num acampamento só de mulheres. 400 mulheres da igreja. 3 dias, oração, palavra. No último dia, a missionária séria deu uma palavra e contou o testemunho dela. Quando a missionária contou o testemunho dela, minha mulher falou: entendi. Ela foi lá na frente, procurou o missionário. Caiu escamas dos meus olhos. Eu estou sofrendo à toa. Deus me permitiu passar um processo por isso. Eu queria que Deus fechasse essa porta, essa brecha. Quero que Deus me perdoe. A missionária séria disse que ela ajoelhou. A missionária orou, trouxe as irmãs, oraram, ela chorava. Diz que quando ela levantou o semblante já estava diferente. Agora imagine domingo à noite, as mulheres, nós esperando elas vindo do acampamento, elas viriam direto para a igreja. Só estavam os homens da igreja. Pensa num culto ruim, só os homens. Aqueles meninos correndo com uma meia verde, outra amarela, o cabelo despenteado, a camisa do avesso. Falei: meu Deus, se esses meninos estão aqui, pensa a casa desses homens 3 dias sem mulher. Deve estar só no licínio hoje, que é confusão. E as irmãs entraram cantando. A glória de Deus desceu em cima delas. Minha esposa veio onde eu estava, me abraçou apertada e disse: eu amo você. Eu me afastei e falei: tocaram a minha mulher, gente. Cheguei em casa segunda, ela estava no mesmo lugar que disse que não me amava. Só que ela estava diferente, com uma roupa bonita, a Bíblia debaixo do braço, uma sandália de salto, uma maquiagem bem feita. Falei: você vai aonde? Ela disse: a reunião de oração dos jovens. Eu sou a preletora. Eu falei: peraí, eu vou tomar um banho, eu vou lá. Não tínhamos carro, saímos do barracão de mãozinha dada, conversando. E ela alegre. Há quanto tempo eu não via ela espontânea, falando das coisas de Deus. Chegamos lá na igreja, ela contou essa história. Agora pensa eu, 2 anos sofrendo. Eu me acabei de chorar, os jovens muito quebrantados, voltamos para casa. A mão dela voltou ao normal. Ela que não me procurava, eu tive que falar para ela. Eu falei: querida, Red Bull é caro. A saúde voltou ao normal. Ela deixou um projeto de sucesso para me acompanhar. As finanças voltaram ao normal. Deus nos deu uma casa de presente. Deus nos deu um carro de presente. A nossa casa foi cheia de bens. Ela parou de ter abortos. Tivemos 3 filhos. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos. Não tem casamento que Deus não restaure. Não tem filhos, por mais perdidos que estejam, que Deus não salve. Não tem igreja que Deus não governe. Não tem nada que Deus não mude. Não é impossível para Deus. Deus me trouxe essa manhã como um profeta para dizer para você: não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Troque o luto pela luta. Não desista, porque Deus não desistiu. Você vai profetizar como Josué: e minha casa serviremos ao Senhor. Sua igreja vai prosperar, seu ministério vai prosperar, seu casamento vai prosperar. Se você já tinha desistido da sua vida emocional e sentimental, Deus vai preparar uma pessoa para te ajudar ministerialmente. Eu quero fazer uma oração com você agora. Mas eu queria que, com muita humildade, se você puder, nós não vamos demorar 2 minutinhos. Se você puder, se quiser, fica à vontade. Você dobrar os seus joelhos onde você está. Eu vou dobrar os meus aqui. 2 minutos.
Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ore calabash. Tem misericórdia de nós, Jesus. Socorre a nossa família, Jesus. Nós oramos de joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor, clamando por misericórdia. Às vezes nos sentimos debilitados e fracos diante das circunstâncias. O controle não está conosco, está nas tuas mãos.